decidindo para onde que vão. Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Já faz um bom tempo que a gente não tem uma palestra sobre Apocalipse. E eu estava desejoso de repassar com os irmãos as 9 proposições do Dr. William Hendriksen a respeito do livro do Apocalipse. Vamos ver se eu consigo fazer isso em 33 minutos, tá bom? Então nós estamos estudando o livro de Apocalipse, seguindo o livro Mais que Vencedores, publicado pela Casa Editora Presbiteriana, do Dr. William Hendriksen. Esse livro não é um livro novo. Ele foi a tese de doutorado de William Hendriksen, fez parte da tese de doutorado dele, se eu não me engano, em 1928. Nem o seu William já estava por aqui nessa época, 1928? Estava não, né? Então já é bem antigo esse livro. E ele traz a apresentação do método paralelismo progressivo de interpretação das Escrituras. Não é que ele inventou esse método, já era utilizado, ele apenas fez algumas... ele aprofundou o estudo do método, e essa obra dele se tornou um best-seller e passou a ser uma obra de referência para aqueles que adotam o paralelismo progressivo como método de interpretação do livro de Apocalipse. Quando eu estava no seminário, o que era dito é que se você pega 10 livros sobre o Apocalipse, você vai encontrar 10 formas diferentes de interpretar o livro de Apocalipse. Então, umas são mais bíblicas, outras são menos bíblicas. Nós temos pelo menos 4 abordagens ao livro de Apocalipse e ao milênio que interferem na forma como muitas doutrinas são tratadas na Escritura Sagrada. Nós temos os amilenistas, dos quais todos aqueles que adotam a confissão de fé de Westminster mais ou menos fazem uso dele, do paralelismo progressivo. Nós temos o pré-milenismo histórico, que crê que o arrebatamento da igreja acontece antes de um milênio literal que vai acontecer. Os amilenistas acham que não há milênio, que a referência em Apocalipse 20, verso 6, que nós vamos trabalhar aqui na nossa sala de aula sobre o milênio, ela é simbólica e não literal. Mas os pré-milenistas acham que há um milênio literal e que o arrebatamento da igreja acontecerá antes do milênio. Nós temos os pré-milenistas dispensacionalistas, que são aqueles que subdividem a Escritura em 7 dispensações. Nós, presbiterianos, acreditamos que é uma aliança só em 2 dispensações, mas os dispensacionalistas ensinam pelo menos 7. Tem alguns que falam em 9. E, particularmente, eu acho o dispensacionalismo uma bagunça teológica. Mas isso é uma ideia particular, sem querer ofender ninguém aqui, nem no YouTube, nem em lugar. É muito confuso a ideia. E basicamente os pré-milenistas, eles se diferenciam de nós na sua postura para com Israel. Eles creem que Deus vai fazer um tratamento diferenciado para com Israel, mais para o final. Nós cremos que não haverá isso. Embora nós não descartamos o fato de que Israel gozou sim de favor e privilégio diante de Deus, pode até ser que Deus trate Israel de uma forma especial, mas quanto à salvação, Israel não recebe um tratamento diferenciado na salvação. Qualquer pessoa que é salva por meio de Jesus Cristo. E nós cremos que é um equívoco achar que Israel só terá a oportunidade de salvação em grande escala, num período literal de um milênio que ainda está por vir. Nós cremos que aqueles de Israel que serão salvos do mesmo modo que o gentio é salvo quando se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Jesus Cristo. Então, não há na Escritura, no Novo Testamento, uma promessa de um tratamento especial e específico para com Israel enquanto nação, mas sim de pessoa para pessoa,
na formação do povo de Deus, o novo povo de Deus, que é a igreja e não a nação de Israel. E existem os pós-milenistas, aqueles que acham que tudo vai acontecer depois do milênio. Só que não um milênio literal, um milênio também simbólico. Os pós-milenistas creem que Jesus já está reinando e que o seu reino vai crescer paulatinamente na história até se tornar o grande reino. O problema com o pós-milenismo é que a gente não vê isso acontecendo. Nós só vemos que as coisas vão mudar realmente quando Jesus voltar. E isso não é pós-milênio, isso é a promessa final das Escrituras. Mas isso é conversa teológica baguncenta para outras oportunidades e quem sabe para alguém bem mais versado nesse assunto do que eu. Eu costumo dizer que nessas doutrinas da escatologia eu só sei o suficiente para não passar vergonha, porque é muito complexo, tem muito ponto de vista particular, você tende a concordar com muitas pessoas em vários pontos e tende a discordar de várias pessoas em vários outros pontos. O que é importante é você ter uma linha básica e aprender a segui-la, defendê-la e se responsabilizar pelas dificuldades que essa linha de interpretação tem. O amilenismo, que é o que nós temos ensinado aqui, e o paralelismo progressivo, que é o método de interpretação para o livro de Apocalipse que nós temos ensinado, ele não está livre de ser questionado. Existem muitas pessoas que não o adotam e o questionam e o criticam. Mas nós cremos que é o que traz menos dificuldades e menos sustos para a nossa fé no que diz respeito à Escritura Sagrada. E nós queremos isso por causa das 9 proposições que ele apresenta, e eu gostaria então de apresentar. Lembrando que a proposta de William Hendricks é que o livro de Apocalipse ele é subdividido em 7 sessões, e essas sessões são paralelas, elas não são uma depois da outra, cronologicamente falando. Elas são paralelas, cada uma delas trata de todo o período da história e da revelação entre a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo e a segunda vinda, o juízo final e a vida eterna no céu. Então, capítulo 1 até o capítulo 3, verso 22, Cristo está no meio dos candeeiros, é a introdução ao livro. Capítulo 4 até capítulo 7, nós temos a visão do céu e dos selos. Capítulo 8 a capítulo 11, nós temos as 7 trombetas. Capítulo 12 a capítulo 14, nós temos o dragão perseguidor. Capítulo 15 e capítulo 16, nós temos as 7 taças. Capítulo 17 a capítulo 19, nós temos a queda da Babilônia. E capítulo 20 a capítulo 22, nós temos a grande consumação. Essas são as 7 sessões paralelas do livro de Apocalipse. Então, William Hendrickson, essa aqui é uma fotografia de William Hendrickson. Uma leitura cuidadosa do livro do Apocalipse mostra claramente que o livro consiste de 7 sessões. E que essas 7 sessões correm paralelas umas às outras. Cada uma delas abarca toda a dispensação. Da primeira à segunda volta de Cristo. Da primeira vinda à segunda vinda de Cristo. Esse período é visto ora de uma perspectiva, ora de outra perspectiva. Cada sessão trata de tudo o que acontece entre a primeira vinda e a segunda vinda, mas nunca do mesmo ponto de vista. De um ponto de vista, depois de outro ponto de vista, mas o tema, o assunto tratado é a dispensação. Tudo o que acontece entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. O que eu fiz aqui? Então, ele faz 9 propostas, ou 9 proposições. A primeira proposição, o livro de Apocalipse consiste de 7 sessões. Elas são paralelas, cada uma cobre toda a nova dispensação da primeira à segunda vinda de Cristo. Guarde claramente na sua cabeça. Nós, presbiterianos, cremos que Deus revelou a sua vontade para nós em 2 dispensações. A antiga dispensação, o Antigo Testamento, e a nova dispensação, o Novo Testamento. A antiga aliança, a nova aliança. É uma aliança só, mas ela é administrada por Deus em 2 dispensações. A do Antigo Testamento e a do Novo Testamento. Então, tratando da segunda dispensação, o livro de Apocalipse trata de tudo o que acontece
com a vinda de Cristo, a primeira, até a segunda vinda de Cristo, que na cronologia bíblica é a última dispensação. A segunda dispensação, ou a última dispensação, a sétima aliança, que faz parte das 7 alianças da Bíblia. E essas 7 alianças não são várias alianças diferentes, mas é a mesma aliança, cada vez recebendo novos detalhes da revelação de Deus no decorrer da Escritura Sagrada. Então esse é o esquema do livro. Nós temos as 7 sessões e elas são paralelas, sendo que à medida em que você avança, ela também avança mais, sendo uma paralela com a outra, mas quanto mais para o final do livro você vai, mais coisas novas ela vai trazendo e ampliando o que já tinha dito antes. E à medida em que nós vamos para o final do livro, nós vamos até a segunda vinda de Jesus Cristo, o juízo final e então o novo céu e a nova terra. Sendo que quanto mais você lê o livro de Apocalipse, mais para o final, mais detalhes são revelados à vida que vem depois do juízo final. Nas sessões anteriores é mencionado o céu, mas o novo céu e a nova terra só é tratado lá no último capítulo, com detalhes para que você entenda o texto. E nós temos pelo menos 6 argumentos em favor desse método. O primeiro deles, diferentes sessões atribuem a mesma duração ao período descrito. Quando você lê cada sessão, cada uma das 7 sessões do livro, você vê que temas se repetem. Eles são ditos de novo, detalhes são acrescentados, coisas são mencionadas pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. O que nos mostra que há sim, então, um paralelismo entre uma parte do livro e outra parte do livro. Segundo, um estudo cuidadoso do capítulo 20 revela que ele descreve um período sincrônico, ou seja, ao mesmo tempo com o capítulo 12. Você lê o capítulo 12 e depois você lê o capítulo 20, você vê que nomes são mencionados, assuntos são repetidos e coisas que são apenas apresentadas no capítulo 12 são resolvidas no capítulo 20. Não é um avanço cronológico, é uma repetição do assunto, mas agora com mais detalhes ou com uma perspectiva diferente. Terceiro, a sessão do capítulo 8 ao capítulo 11 também é paralela à sessão das taças da ira, que é o capítulo 15 e o capítulo 16. Os mesmos nomes, os mesmos castigos, as mesmas situações são ditas ali. Quarto, observe que a quarta sessão, capítulo 12 a 14, apresenta como os inimigos de Cristo e da sua igreja, o dragão, as 2 bestas e a grande prostituta, elas surgem juntos. E depois são condenadas uma após a outra, na ordem inversa que elas são mencionadas no capítulo 12 a 14. Quem é mencionado primeiro é castigado por último, cai por último na presença de Deus. Quinto, todas as sessões terminam com a vinda do Senhor para o juízo. Se você ler o capítulo 1, capítulo 3 e ler as cartas do Apocalipse, elas terminam falando do juízo final. Se você ler cada sessão que você vai lendo, sempre termina falando de Jesus vindo, Jesus julgando. E quanto mais para o final do livro, mais para dentro da nova vida e da eternidade você vai entrando. E por último, a profecia de Daniel se refere exatamente às mesmas coisas. Quando você lê Apocalipse e você vai lá em Daniel e lê Daniel, você vê quanto que a linguagem é parecida, como que os assuntos quase que são ditos na mesma ordem, sendo que Daniel foi escrito 300 anos antes do livro de Apocalipse. Então, por causa dessas razões, nós cremos que é um paralelo, e é progressivo, e é dessa forma que a gente entende o livro de Apocalipse. Então, nós estamos prontos para a segunda proposição. As 7 sessões podem ser agrupadas em 2 divisões maiores. A primeira divisão maior, capítulos 1 a 11, consiste de 3 sessões. A segunda divisão maior, capítulos 12 a 22, consiste de 4 sessões. Em suas 2 divisões maiores, revelam um progresso em profundidade ou intensidade do conflito espiritual. A primeira divisão maior, 1 a 11, revela a igreja habitada por Cristo, perseguida pelo mundo, mas que é vingada, protegida e vitoriosa. A segunda sessão,
maior, 12 a 22, revela o cenário mais profundo do conflito. É um conflito entre Cristo e o dragão, em que Cristo e, portanto, a sua igreja são vitoriosos. Na primeira sessão de 1 a 11, nós vemos o foco na igreja. Como ela é perseguida, como ela é atacada, como ela é protegida, como que Cristo vinga a maldade que é feita com a sua igreja. E ele termina o capítulo 11 falando do juízo final. Jesus julgando aqueles que perseguiram a sua igreja. No capítulo 12 a 22, se mostra com mais clareza por que a igreja é perseguida. Por que a igreja tem um conflito com o mundo? A igreja tem um conflito com o mundo porque existe um conflito maior, mais antigo e mais profundo entre Cristo e Satanás. E aí, na segunda sessão, revela quais são os servos de Satanás, quais são os projetos de Satanás, quais são as ações de Satanás contra Cristo, contra a igreja, e como que Cristo resolve tudo isso por meio da sua cruz, da sua ressurreição, da sua ascensão, e por fim do juízo final, quando ele julgará Satanás, o anticristo, as bestas, os seus seguidores e todos aqueles que odeiam a palavra e a revelação de Deus. A igreja tem um conflito com o mundo, porque no final das contas há um conflito maior e mais profundo entre Cristo, Deus e Satanás. E a igreja está dentro desse conflito, inserida nesse conflito, participando desse conflito como instrumento e testemunho de Deus e do seu projeto redentor na eternidade. A terceira proposição, embora o livro seja subdividido em duas partes, ele não são dois livros, é um livro só que mostra como que essas coisas são tratadas por Deus. O livro é uma unidade. Os princípios de conduta humana, de governo moral divino, são progressivamente revelados. Os candeeiros dão lugar aos selos, os selos às trombetas. Então, candeeiros representam a igreja, selos representam, trombetas representam, taças representam, tudo é representativo. E o que representam no final das contas? Representam os princípios de conduta humana, de governo moral divino e como que isso entra em conflito. Quando falamos de selos e taças e essas coisas, nós não estamos falando de anjos aparecendo no céu e derramando essas coisas na nossa cabeça. Nós estamos falando de princípios, de coisas que acontecem no dia a dia e que nós precisamos estar atentos para perceber e não nos deixar levar por essas coisas. E aceitar e receber as ações de Deus sobre todos nós. Quarta proposição, as 7 sessões do Apocalipse são organizadas em ordem climática crescente. O que quer dizer? Embora as sessões sejam paralelas, quanto mais você avança na leitura do livro, mais coisas são reveladas. O assunto é o mesmo, mas ele sempre termina mais para frente. O assunto é o mesmo, mas ele sempre termina com mais coisas sendo ditas. Então, ele cita o exemplo do juízo final. Ele é mencionado na primeira parte, ele é explicado no meio e ele é realizado no final. Tudo no livro do Apocalipse. Então, primeiro ele só menciona que haverá, depois ele diz como será, e no final ele descreve o juízo final acontecendo na revelação de Deus. A mesma coisa, o novo céu e a nova terra. Eles são descritos mais plenamente lá no final, mas são mencionados lá no começo. Então é climático, vai chegando num clímax, num ponto alto. E esse clímax ele vai crescendo. Assim como a gente vê às vezes os dramas de Shakespeare, ele apresenta o assunto e depois vai desenvolvendo até chegar naquela tragédia lá no final, todo mundo já assustado e chorando com o lenço na mão, né? É crescente, vai sempre revelando algo mais. Quinto, a estrutura do livro consiste de figuras móveis. Os detalhes que pertencem à figura deveriam ser interpretados em harmonia com o pensamento central. Deveríamos fazer 2 perguntas. Primeiro, o que é a figura toda? Segunda, qual é a ideia predominante? Então, cada figura, ela tem o seu significado à luz do todo, e não separadamente. Um exemplo é o próprio milênio, lá no capítulo 20. Eu não posso interpretar o livro de Apocalipse inteiro ao redor do capítulo 20. Eu tenho que interpretar o capítulo 20 ao redor do livro todo. Eu não posso interpretar a Bíblia inteira ao redor do capítulo 20 de Apocalipse, que fala do milênio. É só lá que fala.
Eu tenho que interpretar Apocalipse 20 ao redor de tudo que é falado sobre as coisas do fim na Bíblia toda. Esse é um princípio de interpretação bíblica básico. Eu não posso usar um versículo, um texto e basear várias doutrinas somente nele. Não, ele faz parte de doutrinas maiores, então nós precisamos saber qual o seu lugar no todo. E aí precisamos perguntar então, o que é que essa figura quer dizer no todo? E como que nós vamos interpretar as suas partes, qual que é a ideia predominante daquilo para o que essa figura foi apresentada. Sexto, selos, trombetas, taças de ira e símbolos semelhantes referem-se não a eventos específicos, acontecimentos singulares ou detalhes históricos, mas a princípios de conduta e de governo moral divino, que são operantes através da história do mundo e especialmente ao longo da nova dispensação. Então, as taças, elas não serão derramadas só lá no final, elas já estão sendo derramadas. O que nós percebemos é um clímax. Um outro exemplo disso são as duas testemunhas do capítulo 11. Você pode pensar, mas são duas pessoas que vão aparecer, vão testemunhar e vão ser mortos numa praça pública com transmissão via satélite. E vão ficar lá 2, 3 dias até serem ressurretas e levadas para o céu. É uma forma de interpretar as duas testemunhas. Mas nós cremos que as duas testemunhas diz respeito a todo o testemunho da pregação do Evangelho em toda a história, desde a primeira vinda de Jesus até hoje. Por quê? Há em vários lugares manifestação do poder do Evangelho com cura, com libertação, com milagres acontecendo. Nós, presbiterianos, não duvidamos que Deus faça milagres hoje. O que nós duvidamos é que nós temos a capacidade de marcar a data e o horário em que Deus vai agir. Isso nós duvidamos. É Deus quem marca o lugar, é Deus quem marca a hora, é Ele quem escolhe a pessoa, Ele quem usa os seus instrumentos. Pode ser que Deus queira curar alguém aqui na Vila Nova. E Ele vai nos usar para isso. Pode usar o pastor, mas pode usar você. Não tem nada na Bíblia que diz que porque o pastor recebeu a imposição de mãos, é só ele que vai curar na vida da igreja. Aqueles que Deus escolher para usar. Nós não queremos que milagres sejam coisas para toda reunião, como os pentecostais creem e falsamente ensinam. Porque na própria Escritura, quando você vê os milagres, você os vê reunidos em certas épocas da revelação. E a própria vida de Eliseu mostra que ele realizava milagres com 10 anos de distância um do outro. Tem pessoas que dizem que eu orei por elas e elas foram curadas. São elas que dizem, mas isso há 25 anos atrás. Recentemente ninguém tem dito isso. Um senhor, certa vez, foi numa igreja, num dia em que eu não estava pregando, e o pastor que estava pregando no meu lugar orou por ele e ele disse que foi curado de um problema cardíaco sem solução. Ele disse que voltou ao médico na semana seguinte e não tinha mais problema cardíaco. O pastor que estava me substituindo no púlpito havia orado por ele. Eu presenciei uma menina que caiu de um cavalo, rachou o crânio, e nós oramos por ela, a igreja orou por ela, e de repente o crânio estava soldado sem nenhuma fissura, 3 dias depois. E ela tinha estourado o tímpano, e o médico disse que não havia sinal de que o tímpano dela havia sido estourado. Toda vez que eu vou no médico, o médico olha o meu ouvido, seu tímpano foi estourado, está aí a cicatriz. Quando eu era criança, meu ouvido pulgava, era um negócio esquisito. E um dia, por causa desse negócio de pulgar, sair pus pelo ouvido, um mosquitinho foi lá e botou um berno lá dentro do meu ouvido. Eu sentia muita dor. Minha mãe levou no médico, o médico dá um chazinho para ele, não tem nada no ouvido dele não. E minha mãe brigou com o médico, essa briga do médico lá no hospital ficou famosa. Minha mãe disse, não, você vai pelo menos olhar com o aparelho aí dentro do ouvido dele. Na hora que ele colocou o aparelho e olhou, o berninho apareceu, a cabeça. Ele, opa, tem um berno ali mesmo. E aí tirou esse berno e nunca mais meu ouvido pulgou. Mas toda vez que eu vou no médico, seu tímpano estourou, está aí o sinal. Mas essa menina não. Deus fez um milagre aquele dia. E isso foi há 30 anos atrás. Agora, a gente vê milagres acontecendo por aí. Nós não duvidamos deles. Nós até pedimos que Deus os faça aqui entre nós. Agora, Deus é quem escolhe quando vai fazer,
como vai fazer e quem ele vai usar para fazer. Não somos nós. Se nós colocarmos uma faixa aqui na frente dizendo que hoje o cego vai andar e o cego vai ver e o coxo vai andar, nós corremos o risco de passar vergonha. Um pastor fez isso uma vez aqui em Goiânia. Ele veio fazer uma conferência aqui, foi lá na TV Anguera e gravou os jingles da semana, todos de uma só vez. E gravou antes da conferência acontecer. E aí lá nos jingles ele gravou assim: ontem o cego viu, o coxo andou. E ele gravou antes da conferência acontecer. A TV Anguera resolveu que para aquela denominação eles não abririam mais espaço, porque era muita mentirada, né? Antecipada. Então, não são detalhes. Há perseguição também por vários lugares do Evangelho. Nós falamos que aqui no Brasil a liberdade, embora ela esteja diminuindo, mas tem lugares em que é proibido mesmo. Outro dia eu estava assistindo um vídeo de turismo, um casal desses que ganha dinheiro falando sobre as viagens que eles fazem pelo mundo, e eles foram na China. E aí eles falaram: nós vamos fazer uma revelação aqui, nós vamos provar que não tem perseguição religiosa na China. Aí eles mostraram uma grande igreja com muita gente frequentando. Gente, na China tem igreja sim, igreja com 20 mil, com 30 mil, com 40 mil membros. Só que tem uma coisa: o pastor, o padre, tem que falar obrigatoriamente bem do Partido Comunista no seu sermão. Todo domingo, em cada sermão, tem que falar bem do Partido Comunista. Se ele não falar, a igreja é fechada. Então as igrejas que falam bem do Partido Comunista permanecem abertas, funcionando com 20 mil, com 30 mil, com 40 mil membros. Mas há pouco tempo atrás um pastor se recusou a falar bem do Partido Comunista no seu púlpito. No dia seguinte os tratores do governo foram lá e derrubaram uma igreja que tinha 20 mil membros frequentando. De um dia para a noite o templo estava no chão, porque se recusou a falar bem do Partido Comunista. Em Cuba, que os políticos brasileiros falam bem, mas nenhum deles mora lá, inclusive os atores da Rede Globo, todos falam bem de Cuba, mas nenhum deles mora lá. Eles moram em Paris, moram em Londres, mas em Cuba nenhum deles mora. Lá em Cuba tem igrejas, só que em cada culto tem um guarda da Polícia Federal do governo castrista. E ele fica vigiando o sermão do pastor. Se ele falar alguma coisa contrário à ideologia do partido cubano, a igreja é fechada. É assim que as igrejas funcionam em países que há perseguição. Elas podem funcionar desde que apoiem o regime. E isso não acontece ainda no Brasil, embora muito está sendo feito no atual governo para que seja assim. Apesar de muitos irmãos disserem que não, que está tudo em ordem. Não está não, gente. Não está mesmo. Então, nós falamos de princípios que sempre estão aí na história da igreja, mas que no tempo do fim vai aumentar a sua intensidade. Haverá aumento na intensidade da pregação do Evangelho. E nós cremos que é exatamente por causa disso que haverá aumento na intensidade da perseguição. Alguns dizem que o anticristo vai surgir quando a igreja resolver viver o seu papel. Tem gente que fala assim, tem gente que fala que não é bem assim não, mas são ideias. E nós cremos que taças, selos, trombetas não estão falando de momentos específicos na história da revelação, mas são coisas que sempre aconteceram e acontecem na história da igreja, que no final vai chegar a um ápice. Então, a sétima proposição, o Apocalipse está fundado nos eventos e circunstâncias contemporâneos. Seus símbolos devem ser interpretados à luz das condições que prevaleciam quando o livro foi escrito. A linguagem do Apocalipse, a simbologia do Apocalipse não é brasileira, ela é lá da Palestina daquela época. Então nós precisamos interpretá-las. E para interpretá-las, nós não vamos buscar padrões na nossa época para dizer o que aconteceu lá. Nós vamos buscar padrões lá mesmo, na própria época, para ver como que os símbolos eram entendidos lá, para eles e por eles, para então fazer as aplicações necessárias e adequadas para a nossa época. Trocando em miúdos, é sempre interpretar o texto à luz do seu contexto histórico, gramatical e literário, gramatical, geográfico, ali da revelação das Escrituras. Sétima proposição, aliás,
Aí ele mostra que o livro de Apocalipse está imerso nos pensamentos e figuras do Antigo Testamento. Você vai encontrar termos correlatos, parecidos, às vezes iguais, que são mencionados no Apocalipse em outras partes da Bíblia. Nós sempre interpretamos a Escritura usando primeiro a própria Escritura para interpretar o que nela está. Então ele mostra que no capítulo 1 de Apocalipse, a descrição do Filho do Homem já aparece em Daniel 7, Daniel 10, Ezequiel 1, Ezequiel 43. Não é novidade. No capítulo 2, nós temos as expressões árvore da vida, paraíso de Deus, Balaão, Balaque, Jezabel, vara de ferro. Todas as expressões e pessoas que são mencionadas no Antigo Testamento. Então, para entender o que ele está falando ali no capítulo 2, nós precisamos ir lá no Antigo Testamento e ver o que foi que aconteceu com Balaão. Quem é esse Balaque? E o que aconteceu lá é a base para nós dizermos o que o livro do Apocalipse está dizendo aqui. Indo lá para o capítulo 8, 9, as trombetas de juízo. Êxodo 7, falam das pragas, que são o juízo de Deus sobre o Egito naquela época. Capítulo 11, a vara de medir, as duas testemunhas. Isaías 40, Zacarias 2, Zacarias 4. Zacarias 4 fala literalmente de duas testemunhas. Então, aquilo que é mencionado em Zacarias 4 ajuda a gente a entender Apocalipse 11. É isso que William Henry está dizendo. Isso você vê no livro todo. É sempre assim. Gog e Magog, os livros do juízo que vão ser mencionados no capítulo 20, tem Gênesis 10, Ezequiel 38, Daniel 7, Daniel 12, Salmo 69, 28, já fala desses personagens aí, que são povos lá da distribuição dos povos depois da Torre de Babel. E aí nos ajuda a localizar e a entender melhor o que está sendo dito. A proposição 8. Apocalipse é fundado nas Sagradas Escrituras, então ele deveria ser interpretado em harmonia com os ensinamentos de toda a Bíblia. É só você pegar o seu YouTube e ver as profecias novas. Essa semana eu vi que a Neuza Tioca fez uma profecia para o Lula. Nem abri para ver o que ela está dizendo. A Neuza Tioca é aquela pastora que veio a Anápolis dar uma palestra e resolveu interpretar a vida moral da cidade baseada na palavra Anápolis. E olha a exegese que ela fez da palavra Anápolis. Ela disse que Anápolis é a cidade de Ana. Ana, no panteão dos orixás, é a deusa tal. Anápolis chama a cidade de Ana porque quem fundou a cidade era uma mulher que chamava Ana. Pois é. Não tem. Pois é, se a gente for usar Aná e não Ana, Anápolis se chama Ana, que é polis, cidade de Ana, porque foi uma mulher chamada Ana que fundou. A Aná, que é uma preposição grega que significa alto, mas não é o caso de Anápolis. E polis, que significa cidade, aí ela fala da polis grega e da sua vida imoral e diz, olha como Anápolis é uma cidade imoral. Anápolis é uma das cidades do Brasil que tem uma das maiores porcentagens de evangélicos. Quando eu era anapolino, morava lá, 42% da população era evangélica. Houve um tempo que o maior templo evangélico do Brasil era em Anápolis. Mas aí vem uma pessoa e faz uma exegese, inventa significados. Agora está aí com uma profecia para o Lula, sei lá o que ela disse. Não deve ser coisa boa, não. Então, nós interpretamos a Bíblia a partir e em harmonia com a Bíblia, não trazendo fatores externos da nossa cabeça para colocar ali. Isso é alegoria. Alegoria não é um método de interpretação adequado para as Escrituras. E a última proposição, Apocalipse é fundado na mente e na revelação de Deus. Deus em Cristo é o autor real, e este livro tem o propósito de Deus concernente à história da igreja. A aplicação principal do livro é para nós. É para que a igreja entenda, para que a igreja saiba o que Deus está fazendo, o que Ele vai fazer, para que nós possamos participar disso pela fé e firmes diante de perseguições, tribulações e oposições.
Essas são as 9 proposições de William Andrews para o livro de Apocalipse. Nós as vimos no decorrer das introduções que foram feitas. Hoje só estou fazendo um resumo, porque na semana que vem a gente retoma onde nós paramos o livro de Apocalipse. Nós estamos na metade, né? Nós terminamos ali a sessão do capítulo 12 a 14. Estamos avançando do meio para o fim do livro de Apocalipse. Às vezes eu tenho a impressão de que ninguém está entendendo nada que eu estou falando aqui na frente. Só lembrando aos irmãos que eu basicamente estou lendo o livro de William Andrews para a igreja, fazendo algumas alterações aqui e outras ali, para poder tentar facilitar o entendimento do método. Nosso principal propósito em expor esse livro aqui é apresentar para a igreja de Vila Nova o método do paralelismo progressivo. Então, eu tenho insistido nisso, mostrado o gráfico, explicado de novo, para infundir, inculcar na sua cabeça uma forma diferente de interpretar o livro do Apocalipse, que não é a forma majoritária. Nós, presbiterianos, somos a 9ª maior igreja evangélica do Brasil. Tem 9 igrejas maiores do que nós, bem maiores do que nós. Nós somos nanicos no que diz respeito a número, perto de várias igrejas que crescem muito mais rápido do que nós aqui no Brasil. Mas houve um tempo, no início da pregação evangélica no Brasil, que a igreja presbiteriana era a maior denominação do país. Até 1932, a maior igreja evangélica do Brasil era nós. Mas aí nós entramos numa briga com a teologia liberal que fez a gente ficar patinando, e a gente patina até hoje nessa briga com o liberalismo. E a gente vê as práticas do liberalismo sendo ensinadas a rodo nas igrejas maiores desse país. De modo que nós estamos quase que virando um reduto, um refúgio doutrinário na vida teológica da igreja brasileira. Basta você ver o YouTube para você ver o folclore que virou a igreja evangélica brasileira. Outro dia eu vi um pastor subindo num pau de sebo dentro da igreja, parecendo um gato assustado, dizendo que aquilo era Deus revelando para o povo. E outro dia eu fiquei sabendo de um pastor que disse que Deus não abençoa instituições, Deus abençoa pessoas. Então você não tem que dar oferta para a igreja, você tem que dar oferta para o pastor. E aí, enquanto ele estava pregando, as pessoas vinham à frente e jogavam dinheiro nele. Parecendo aqueles negócios de striptease, que as mulheres ficam tirando a roupa e as pessoas jogam dinheiro nelas. Porque é o pastor que abençoa a igreja. Então você tem que dar oferta para o pastor. Essas coisas que acontecem por aí. Na Bahia, uma igreja começou a vender balinha frigels, dizendo que acalmava as crianças em casa. Você dá essa balinha ungida para o seu filho e ele vai te obedecer. Não é ensinar não, é dar balinha para ele. Numa outra igreja aí, venderam um sabão que lava pecados. A gente canta musiquinha, né? O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. E eles estão dizendo por aí que se você comprar um determinado sabão, que receber um determinado tipo de oração, tomar banho com ele, você se lavou dos pecados, está purificado, cheiroso e charmoso. Não confessa o pecado para Jesus não, para ver o que acontece. E às vezes a gente vê até presbiterianos entrando nessa. Outro dia eu vi uma igreja presbiteriana aí, da Gema, fazendo o culto da rosa ungida. Assembleia de Deus. Acha? Se for lá na primeira igreja, tem um monte para vender lá. Ele é norte-americano. Já morreu faz tempo, né? 1928. A publicação dele. Tá bom? Vamos parar por aqui? 10h35, passei da hora.